Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal, a mais um vídeo. E nesse vídeo, pessoal, eu quero passar para vocês, digamos, um bizu, né? Uma maneira com que vocês consigam interpretar o preço, né? De uma forma mais simples, né? O que vocês vão buscar assim no gráfico para poder ter mais convicção nas tomadas de posição de vocês. Porque o que eu vejo é as pessoas totalmente perdidas, né, na hora que vão operar. Então, através do que eu falar aqui, pode te dar um norte referencial bem maior para você poder abrir suas operações, tá? Então, antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, né, se você não é inscrito. Me segue também no Instagram, eu posto bastante coisa, conteúdo lá. Se você tem interesse em se tornar meu aluno também, aprender comigo, ter acesso à minha sala ao vivo, ter um acompanhamento assim diferenciado, né? O link também está na descrição. Bom, pessoal, eu quero passar para vocês aqui o seguinte: muitas pessoas, quando elas vão operar, elas se perdem muito no meio do movimento, tá? Tipo, vou riscar aqui para a gente entender um pouco mais. Quando o mercado ele começa a fazer pernas ali, uma tendência de alta, aí o mercado começa a corrigir aqui. Esse tipo de correção aqui confunde muitas pessoas, né? O que eu chamo de correção complexa. Porque muitas pessoas, elas analisam muito pivôs, né? E eu acho pivô um tanto quanto falho, principalmente quando a gente vai analisar prazos curtos demais. Era um movimento de alta, uma tendência de alta, e aí o mercado começa a corrigir, ele arma um pivô de baixo aqui, aí a pessoa já acha que ele vai inverter, e aí ele vem, começa a fazer movimentos assim, e aí a pessoa fica totalmente perdida, aí daqui a pouco o mercado dá mais uma pancada para cima. E aí de novo, por que eu digo isso? Porque os movimentos eles não são tão simples e bem desenhados assim. Se fosse, né, seria bem mais fácil de acompanhar o preço. E aí depois de novo, o mercado ele vem numa correção complexa, fazendo ali aquele zigue-zague, né, meio esquisito, vai e volta, e aí depois ele rompe. E aí, o que eu quero dar de dica para vocês, né, para que vocês foquem mais a leitura de vocês. Entendam, pessoal, que para uma tendência de alta ela continuar válida, o mercado ele tem que estar a todo momento renovando o máximo. E para uma tendência de baixa continuar válida, o mercado tem que estar a todo momento renovando o mínimo. Então perceba o seguinte: o preço ele faz ali uma perna compradora, correto? E aí ele começa a sua correção. O que nós temos que entender, pessoal? Que nós temos aqui um topo referência, que é esse aqui, ó. Por que topo referência? Porque, pessoal, o mercado ele só volta a ganhar, né, força compradora ao romper esse topo. E nós não devemos muito nos preocupar com esses topos intermediários que ficam aqui, tá? Porque às vezes a pessoa ela fica perdida. Ele fez um pivô de baixa, ele fez um pivô de alta aqui, o mercado rompeu esse topo, vai voltar a andar em pressão compradora. Quando na verdade isso não é o que a gente deve analisar. Porque esses movimentos aí, eles são bem falhos e cheios de ruído, tá? Outra coisa, outra dica que eu dou para vocês: não confiem 100% em pivôs. Na verdade, eu não confio nem 10%, tá? Por que eu digo isso? Porque esse tipo de movimento complexo aqui ele é muito comum. Só que, pessoal, eu sempre falo isso aí eu explico de maneira mais aprofundada na minha mentoria. Aí se você quer se aprofundar mais, obviamente, né, você vem para a mentoria. O que acontece? Até os 50% do movimento macro, é aí que muita gente se confunde também. Porque quando o preço está em tendência, o mercado ele faz várias pernas aqui, ó. Então, quando o preço ele está em tendência, o mercado ele pode fazer uma correção até os 50% do dia, tá? E retomar o seu movimento de alta. E aí, às vezes, nisso aqui a pessoa já fica totalmente perdida e acha que o mercado está invertendo. Só que nós temos ali até os 50 do dia para o mercado ainda retomar sua pressão compradora. Mas o que eu quero dizer para vocês? O foco principal de vocês para entender a estrutura do preço tem que ser neste topo aqui, ó. Porque é aqui, pessoal, que mora a liquidez. Vamos falar um pouco mais aprofundado. A liquidez do preço, quando o mercado ele começa a fazer essa correção, não fica nesses topinhos intermediários aqui, tá? O dinheiro grande do mercado. O dinheiro grande, ele tá aqui. Por quê? Foi aqui no topo referência que os principais players, né, os institucionais, começaram a defender posição. Por isso que o mercado caiu, né? Não é eu nem você que joga o mercado para cima ou para baixo, são institucionais. Então, a partir do momento que você tem um movimento considerável, né, tipo a máxima do dia ali, que eu chamo de topo referência, o que nós consideramos ali? Nós consideramos que o dinheiro grande está naquela região.
Por isso, nós só temos uma continuação do movimento se romper essa zona de interesse aqui e não essas zonas intermediárias. Vou dar um exemplo aqui para vocês no gráfico. Percebam que o mercado, ele abre e ele faz essa longa perna compradora aqui, tá certo? E aí, pessoal, perceba o seguinte, ó, vamos jogar aqui, ó. Ele marca topo nessa região, a gente tem uma formação de topo aqui, e após o mercado marcar topo, ele volta a agredir esse topo aqui, perdão, deixa eu jogar mais para frente aqui, que vai ficar melhor da gente visualizar. Ó, após o mercado marcar topo aqui, ó, percebam que ele marca um topo, tá? Ele volta a agredir essa região e não consegue romper. Inclusive eu até peguei um trade aqui, peguei uma venda, né, por falhar a estrutura, eu até postei lá no Instagram. E aí o que eu quero mostrar para vocês nesse exemplo aqui? O topo referência aqui, pessoal, está sendo a máxima do dia. Por que eu digo isso? Porque o mercado ele marca um outro topo aqui, ele faz um pivôzinho de baixa. E às vezes a pessoa já começa a ter visão de que o mercado ele vai reverter a tendência por causa desse movimento. Mas não, pessoal, aqui nós estamos falando, né, de uma quebra micro, porque nós tínhamos esse fundo formado aqui no 2 e 3 e também a mínima do dia. Só que o dinheiro grosso, pessoal, ele está aqui nessa zona de máxima e não nesse topo. E mesmo às vezes o mercado tivesse marcado um outro topo aqui, esses topos, pessoal, eles são irrelevantes, tá? O dinheiro grande mesmo está aqui, o que eu chamo de topo referência, tá? Eu dou esse nome para ele. Por quê? Porque é a referência de máxima do movimento. E para a gente ter uma retomada, né, desse movimento, o mercado ele precisa romper essa região. E vejam, pessoal, que o mercado ele só de fato acelera quando o preço rompe essa região aqui e olha como o preço ele de fato acelerou. Tá? Então o dinheiro grande ele fica nessa região. Isso é muito importante, um balizador das suas operações. Por quê? Não confie em pivôs, tá? Esses pivôzinhos que o mercado faz. E se você, por exemplo, em algum momento quer ir contra a tendência, é sempre prudente você aguardar as zonas de liquidez, zonas defendidas. Essas zonas aqui, pessoal, são defendidas sim por institucionais. Nós jamais conseguiremos fazer o mercado se locomover, né, se deslocar. Então, se você viu um movimento de queda como esse aqui, ó, de 25 pontos, por exemplo, tem grandes regiões de defesa aqui, tem muita ordem aqui, é zona de liquidez. Da mesma forma que aqui abaixo na mínima do dia também, olha como o mercado marca fundo aqui na abertura, tá? E depois ele explode. Então, isso aqui é uma zona muito forte. Diferentemente, por exemplo, deste fundinho aqui. Por isso que eu falo, o mercado perder esse fundo aqui, pessoal, não vai alterar em nada a estrutura do preço, tá? Ele ainda pode fazer uma correção aqui nos 50 e voltar a subir, que foi basicamente o que o preço fez, tá? Ele fica brigando ali nos 50%, né? E ainda encontra força para segurar e depois o mercado continua o movimento. E aí volto a dizer para vocês, de novo, percebam que o mercado marca topo, ó, marca o topo, começa a corrigir. Percebam, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Se o mercado de novo ele começa a fazer isso aqui, ó. Esse tipo de movimento não vai sinalizar para a gente reversão, tá? Por quê? Porque nós temos ali até os 50% do dia para o mercado ainda continuar numa pressão compradora. E digo mais para vocês, esses pivôzinhos que o mercado vai acionando aqui são totalmente irrelevantes, tá? O preço ele tem como interesse renovar a máxima, por exemplo, para continuar na tendência, ou fazer ali alguns pullbacks, né, buscar algum ponto que também haja defesa, por exemplo, esse topo aqui que ora foi defendido por institucionais, com certeza se o preço busca essa região, vai ou pode haver nova defesa, a gente não sabe, né, falar, vai ter defesa? Não sei. Por isso que a minha leitura ela é muito conservadora. Por quê? Porque eu não saio operando, né, a seco, clicando a mercado. Eu espero o mercado chegar naquela região e me mostrar se de fato ele tem algo ali, né, tem algum interesse naquela região através de gatilhos, tá? De novo, pessoal, o mercado vem, marca topo. Perceba que quando o mercado ele quer romper, pessoal, vou voltar aqui para vocês verem, ele marca o topo, mas perceba que quando ele quer romper, ele vai embora. Ele não sente a região. Isso mostra pra gente que a estrutura ela ainda está 100% válida. E perceba que esse tipo de pivôzinho aqui de nada muda no movimento. Eu falo isso, pessoal, porque muitas pessoas às vezes começam a se confundir nas suas leituras, né, através desses movimentos complexos. O que eu quero passar como foco dessa aula aqui? Para vocês analisarem sempre os topos e fundos referência. Vamos pegar esse movimento aqui, ó, para vocês entenderem de uma vez por todas. O mercado começa a subir,
partir do momento que ele começa a subir e o mercado começa a engrenar aqui uma correção, isso aqui não foi eu nem você que fez o mercado fazer essa correção. Muito menos não foi eu nem você que fez o mercado engrenar essa pressão compradora. Então pode ter certeza que tem muita liquidez aqui e tem muita liquidez nessa região. Este aqui é o topo referência. Se o mercado fizer um pivôzinho aqui de baixa, por exemplo, desconsidere ele, porque ele ainda pode vir aqui nos 50% e retomar o movimento. Agora eu digo para vocês, se você quer saber se realmente essa estrutura aqui, né, de alta, ela ainda está válida, você deve observar justamente o rompimento desse topo. Porque no rompimento desse topo aqui, o mercado nos mostra duas coisas básicas, tá? Primeira delas, ele está cumprindo o seu objetivo de estrutura, tá? O que é uma estrutura de alta? Topos e fundos ascendentes. E segundo ponto, pessoal, essa defesa aqui ela foi frustrada, tá? Os vendedores não conseguiram de fato jogar o preço para baixo e provavelmente, como eu disse para vocês, lotado de ordem aqui, stops serão ativos e o mercado seguirá o seu movimento de alta. Só que por isso eu sempre aguardo gatilhos nessas zonas aqui, tá? Por exemplo, num teste de máximo. Eu quero ver se o mercado de fato, né, tem força para segurar aqui e aí eu não saio vendendo a mercado. Ah, vou posicionar uma ordem de venda aqui porque ele pode quebrar uma estrutura. Ele pode, eu não sei se ele vai quebrar. Da mesma forma que, por exemplo, eu quero trabalhar a favor desse movimento. Inclusive isso aqui foi uma operação que a gente analisou lá na sala ao vivo. O mercado ele está comprador, tá? Nós tínhamos uma zona aqui da região do 4 horas, mas além disso também, nós tínhamos uns 50%. E o mercado ele começa a testar essa zona aqui e ele mostra interesse. Como que eu vejo o interesse? Através de pavio, de rejeição. Quanto mais sombra inferior, mais interesse eu vejo. Então aqui, se eu quero, deixa eu atualizar aqui a máxima para ficar certo, porque o preço testou exatamente 50%, tá? Ó, então a gente vê ele testando 50%, tinha uma zona ali do 4 horas. Inclusive, pessoal, eu compartilho todas as minhas marcações do meu Close Friends, tá? Os pontos de interesse que eu vejo que o mercado pode sentir nos próximos dias. E tem um preço bem baixo aí, tá? Se você quer informações, está lá no meu Instagram. Então, aqui nós vimos uma possibilidade de entrada logo no 9, tá? Por ele já ter rejeitado no 8 e no 9 e depois 11 e 12 também, tá? Por que essa leitura de alta? Porque eu estava vendo qual que era a memória do preço. A memória, a tendência era altista. Como que eu sei? Renovação de máxima, pessoal. Não precisa de média móvel para a gente entender tendência, tá? E a partir do momento que ele está altista, por exemplo, eu não saio comprando ruptura, tá? Eu vou aguardar um pullback, eu vou aguardar uma zona de interesse e a partir do momento que eu vejo essa zona de interesse e o mercado me confirma com gatilhos, que é exatamente isso aqui, candles com sombra inferior, por exemplo, no caso de uma compra, ou candles com pavio superior, no caso de venda, e aí tem alguns outros detalhes que a gente avalia, eu posso sim entender que tem interesse comprador. Porém, eu estaria comprando, tá, em cima da máxima do dia, que eu sei que é uma zona que vai ser bem defendida, porque houve tentativa de ser jogado para baixo ali o mercado. Porque assim, pessoal, o pullback, muitas pessoas falam assim, o pullback é porque o mercado ele está numa tendência e aí as pessoas começam a realizar, o preço corrige para depois elas comprar de novo, tá? Sim, tem isso, mas pessoal, todo pullback entra pressão vendedora, no caso de uma tendência de alta, né? Entra interesse vendedor para jogar o mercado, para virar o mercado. Por quê? Tem instituição, por exemplo, na ponta vendida que quer jogar o preço para baixo. Então, todo início de correção, os maiores players, eles tentam sim virar o mercado, né? Trabalhar ali. E muitas vezes, quando eles tentam e não conseguem, aí é onde eu falei, né? Que os stops são acionados. Até a gente mesmo, né? Tem stop acionado, quem opera trabalhando com stop técnico, tá? E aí o mercado ele vem e segue o movimento e perceba como ele sente, né? Nessa região de máxima, tá? Por quê? Porque tem defesa, tem player tentando segurar o mercado para jogar para baixo. Inclusive aqui quase acionou venda, tá? Se tivesse perdido a mínima do 15 aqui, teria acionado uma venda dentro da minha leitura, né? Por falha de topo. E aí ele segue o movimento, tá? Então, pessoal, sempre se baseiem nos topos e fundos referência, tá? Não percam muito tempo analisando o que acontece ali no meio, em termos de pivôs, né? Um pivôzinho de baixa, reversão. Tentem utilizar, né, de forma mais favorável à leitura, analise o 50%, ele é um bom termômetro. E não acredite em nada que eu estou falando aqui, eu posso estar falando um tanto de bobeira, tá? Vai para o seu gráfico, risca, faz backtest e vê se faz sentido, beleza? É isso, pessoal, tamo junto e até a próxima aula. Valeu!